E vamos lá então, Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. Amém? Isaías 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. Ele clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, e com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, ainda estamos diante de tua santa presença. Esse mesmo sentimento de Isaías está em nossos corações. Quando nós entramos aqui, o temor se apodera de nós, porque sabemos que esse lugar, por causa da tua presença, é um lugar santo. E queremos, ó Deus, nesse momento, diante do Senhor, que é um Deus santo, suplicar que nesta manhã o Senhor fale conosco de uma forma sobrenatural, e que esse mesmo anjo que pegou aquela tenaz e tocou nos lábios de Isaías, possa também trazer algo diferente para as nossas vidas, para o nosso coração, nos purificando dos nossos pecados e fazendo de nós homens e mulheres que são verdadeiros servos do Senhor, pois é para isso que estamos aqui. Foi para isso que recebemos o seu Filho Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, para servirmos a Ti, ó Deus, de todo o nosso coração. Toma aqueles que estão nos ouvindo também em seus lares, que a graça e a bênção do Senhor os alcance de uma forma muito especial nesta noite, em nome de Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Graças a Deus que nos dá vitória em Jesus, né? Conseguimos vencer aí mais uma semana, e hoje nós estamos aqui para ouvirmos a palavra de Deus. E o tema da mensagem, nós já iniciamos na semana passada: o que esperar desse recomeço para a igreja. E aí então, eu fiz a pergunta, né? O que você espera para recomeçar a sua vida? A situação de Isaías, fazendo uma breve recapitulação, não era muito diferente da nossa. Isaías vivia basicamente os mesmos sentimentos, as mesmas crises, embora de uma forma diferenciada, mas Isaías estava vivendo esse tempo difícil em sua vida, um tempo que ele precisava reaprender algumas coisas, ele precisava tomar novas posturas, novo procedimento. Isaías teria que viver agora desta forma. A vida de Isaías até a morte de Uzias fora uma. Se você olhar o capítulo 1 do profeta, ali onde já começa a falar sobre o santo de Israel, nós não vamos entrar nesse mérito, porque não é esse o objetivo da mensagem, né, dessa série de ministrações, não é falar sobre o santo de Israel, mas ali Isaías já tem uma visão, ali Isaías já começa a ter uma direção de Deus, mas de repente tudo muda na vida desse homem. As coisas não saem basicamente do jeito que ele imaginava. O seu líder máximo morre. Eu disse a vocês que Uzias significa Yahvé é a força, ou como outros intérpretes linguistas vão dizer, Yahvé é a minha força. Então a força de Israel morreu, ele já não está mais junto dos teus liderados, e aí agora ele perde basicamente o chão. E Isaías então não se prostra diante do sofrimento, diante dessa crise, diante desta angústia, e Isaías vai para a casa de Deus. E quando Isaías chega na casa de Deus,
com essa perspectiva, com essa visão de recomeçar, de ter uma direção de Deus para a sua vida, a primeira coisa que acontece, como nós falamos na semana passada, Isaías ele tem uma experiência nova com Deus. Isaías, quando entra no templo, o texto vai dizer no verso 1 que ele viu o Senhor. A primeira coisa que Isaías vai fazer quando entra na igreja, ele vê o Senhor. Ele tem uma visão clara de Deus e ele observa. Então ele vê não qualquer tipo de Senhor. O texto vai dizer que a palavra Adonai, ela está dentro dessa ideia majestática. Ele vê um Senhor majestoso. Mais à frente ele vai vê-lo também como o Senhor dos exércitos, Adonai de Sabaote, com uma outra conotação. Mas a primeira coisa que ele vê é Deus como um majestoso. O Senhor, ele tem essa percepção, ele tem essa visão. Então a primeira experiência nova que nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos ter em nossa vida, é uma visão clara de Deus. Olharmos para Deus e ver quem de fato Deus é. Deus é apenas aquele que fica nos dando presente, como filhos mimados, e aí nós vamos diante daquele pai que é amoroso, que faz tudo pelos seus filhos, e Deus então nos abençoa. E se Deus não nos abençoar, nós ficamos beiçudo com Deus, né? E achamos Deus injusto, e etc, e etc. Quantos crentes são mimados e tentam enxergar Deus dessa forma? Nós estamos criando, na verdade, uma geração, aliás, nós não, porque eu nunca preguei isso, mas as pessoas estão criando uma geração de crentes mimados, que não olha para Deus como um Adonai majestático, mas olha para Deus como um Abba, como um pai que tem que fazer tudo o que ele quer, e que se não fizer, o filho bate o pé, né? Fica fazendo gracinha, fica beiçudo, se isola, e aí é a hora do pai. E aí, de fato, esses filhos irão conhecer o Abba sentando na borracha, né? No sentido de correção, de disciplina. É assim que Deus faz com filhos mimados. Deus corrige, porque Deus não cria nenhum filho mimado. A visão que Isaías tem é exatamente essa. E na sequência das mensagens vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo quando Deus o corrige. Porque Isaías não poderia ficar do mesmo jeito diante de Deus. E é por isso que vem lá um anjo, e aí depois eu vou me aprofundar nessa temática, e ele vem lá com uma tenaz, e quando nós olhamos para o texto, nós alegorizamos, né, nós temos uma ideia diferente, né, ele vem lá com uma tenaz e na boca. Eu não sei se você já assistiu, aliás, né? Isso é mais comum no interior, quando uma pessoa vai marcar um boi, né? Eu já vi muito isso quando eu era criança, marcar um boi, marcar um cavalo, eles colocam lá uma ferramenta, uma gravura, um logotipo, né, da empresa, daquela fazenda, e vai depois e põe na coxa do animal. Ele geme de dor, ele dá até um coice, né? Às vezes, por causa da dor, e aquilo espreme. O que Deus está fazendo com Isaías dói. Deus está corrigindo Isaías, Deus está punindo Isaías, Ele está tratando Isaías não mais agora como aquele majestático, mas como um Abba, entende? Não como um Tsabaote, o dos exércitos, mas como um Abba, como um pai, porque ele precisava Isaías melhorado, para que Isaías desse então continuidade naquilo que Deus tinha para a sua vida. Então essa é a visão que Isaías tem, a primeira experiência nova que ele tem com Deus, ele tem um encontro com Deus. E nesses dias Deus nos trouxe aqui, Deus separou esta manhã para você que está me assistindo, para que você tenha também esse encontro com Deus, não um encontro distorcido, não um encontro alegórico, como muitos têm transmitido nesses tempos de pandemia. Existem muitas vozes aí na internet, mas nós precisamos ouvir apenas uma voz, que é a voz de Deus, que é um Deus justo, santo e verdadeiro, que se preocupa com o Pai que se importa. É esse tipo de Deus que nós temos para oferecer a você, para a sua família, um Deus que transforma a sua identidade, um Deus que muda as suas expectativas. Você tem que ter esse encontro com Deus como Isaías teve, ele viu o Senhor. A segunda lição que eu quero deixar para nós nesta manhã, para você que está nos acompanhando de sua casa, é o que esperar, né, desse recomeço para a igreja. Vamos lá, a segunda coisa, um entendimento claro de que Deus é soberano, amém? Nós precisamos, nesse recomeço, ter esse entendimento claro
de que Deus é soberano. E ele vai dizer assim, ainda aqui no verso 1, assentado sobre um alto e sublime trono. Amém? Vamos dizer juntos um entendimento claro de que Deus é soberano. Além de Isaías ter visto o Senhor, visto o Adonai, o majestático, ele vê também um Deus soberano. Isaías olha e ele observa nesta visão que Deus está assentado em um alto e sublime trono, que Deus está acima de Isaías, que Deus é aquele que governa exatamente todas as coisas, que nada escapa do controle de Deus. A visão que Isaías tem agora é mais clara. Isaías tinha uma visão distorcida, não distorcida de uma forma literal, mas ainda não tinha uma amplitude da visão de quem era Deus. Quando você olha para o capítulo 1 de Isaías, o texto começa dizendo assim, a visão de Isaías. Isaías já tinha uma visão a respeito de Deus, mas percebe que aqui ele não fala que ele viu o Senhor. Essa visão que Isaías tem é uma visão profética, é uma visão em que Deus está descortinando a ele tudo que vai acontecer, e isso é muito natural, isso é muito normal, antes de nós termos um conhecimento mais profundo, mais próximo, e todo o capítulo 1, na verdade, de Isaías, vai trabalhar essa questão do conhecimento, que Israel se perde, que Israel está em pecado, Israel está longe de Deus, porque está faltando o conhecimento claro, profundo. Então as pessoas, eles têm esse tipo de visão. Isaías começa no verso 1, visão de Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá, de Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Ouvi o céu, ouve o céu, dá ouvidos à terra e etc. E é uma fala profética. A visão que Isaías tem é uma visão daquilo que Deus irá fazer com Israel, daquilo que Deus iria fazer com o seu povo. Então ele teve uma visão, o texto é claro, apresenta quem ele é, filho de quem ele é, de onde ele veio, e ele teve uma visão a respeito de Judá, de Jerusalém, nos dias daqueles reis que são citados aqui. Isaías ainda não teve aquela visão de um Deus soberano. Isaías conhecia Deus de uma forma superficial, não era profunda. Muitas pessoas conhecem a Deus assim. Quem sabe você que está nos assistindo nessa manhã, você também tem essa visão de Deus, uma visão ainda não completa, uma visão ainda não tão clara. Falta um entendimento mais claro a respeito de que Deus é soberano. É por esta razão que você e muitas pessoas, elas ficam confusas quando alguma coisa sai diferente, quando alguma coisa não está em conformidade com aquele tipo de visão distorcida, ou ainda não clara a respeito de Deus, quando falta alguma coisa, quando você está enfermo, às vezes por conta do Covid-19, você possa imaginar, mas o Deus que eu sempre ouvi pregar, o Deus que sempre fez isso, o Deus que o pastor fulano de tal falou, esse Deus de vitória, por que eu estou vendo assim? Por que eu estou no hospital? Não tem nada de errado com Deus. Está errado é com você. O que está errado é conosco, porque nós não temos esse entendimento claro. Isaías não tinha essa percepção clara a respeito de Deus. Ele conhecia Deus pelo fato de Deus ter visitado Isaías e de ter dado a ele uma tarefa, mas ele ainda não tinha essa visão clara. Então, nesse recomeço, não importa o tempo de crente, Isaías nasce aos pés do Senhor, Isaías é circuncidado ainda enquanto um bebê, Isaías tem que passar pelo bar mitzvah com 12 anos de idade, Isaías cumpriu tudo, ele tinha um conhecimento das Escrituras, mas ele não tinha um encontro com Jesus. Eu não estou dizendo que você não conheça, você conhece uma parte apenas da história, mas você precisa conhecer melhor o Deus da história, e nesse novo recomeço para a sua vida, para a nossa vida, que estamos vivendo um tempo de aprendizado, nós precisamos ter esse entendimento mais claro, de que Deus é soberano. Você só vai conseguir romper nesse período de pandemia e não ficar maluco, não ficar desequilibrado emocionalmente e até mesmo ter problemas físicos, se você entender a soberania de Deus nesse tempo de crise. Saber que Deus, Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Interessante essa palavra, né? Não é um trono qualquer.
Não é um trono do rei Uzias, não é um trono de Jotão, de Ezequias, de Acás, mas é um alto, é um sublime, é algo sobrenatural, é algo grande, é algo imaginário, é algo fantástico. Mas muitas pessoas não conhecem Deus desta forma. Muitas pessoas não entendem que Deus é soberano, de que Deus é gracioso, de que Deus é poderoso. O povo estava ridicularizando. Quando você olha para o capítulo 5, versículo 19, diz assim: e dizem: apressa-te, ó Deus, e leve a cabo a sua obra, para que vejam aproximar-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para o que o conheçamos. As pessoas estavam ridicularizando, as pessoas estavam desdenhando de Deus, achando que Deus era fraco, por causa de uma situação, por causa de uma realidade calamitosa que eles estavam vivendo naquele tempo, naquele período. Muitas pessoas estão agindo assim com Deus, com arrogância, com desdém, não entende que Deus está julgando, exercendo, aliás, um juízo sobre a terra, de que Deus está punindo o pagão, de que Deus está punindo o ímpio, aquele que desdenha, que zomba, que não faz a vontade boa, perfeita, agradável e soberana de Deus. Deus traz juízo sobre a terra, e muitos de nós às vezes estamos vivendo esse juízo, muitos de nós por causa, vivendo consequências daquilo que nós mesmos plantamos, daquilo que nós mesmos fizemos, nós estamos colhendo as consequências disso. Sabe por que Uzias morre? Uzias vai reinar de 792 a 740, um rei justo. Eu já disse isso, né? Um rei piedoso. Mas, por causa de suas conquistas, esse homem se torna arrogante. Por causa de sua prosperidade, Uzias, ele se torna prepotente. E aí então Uzias achou que ele era maior do que Deus. E a palavra de Deus vai dizer que Uzias, ele vai queimar o incenso lá no templo. Não era a responsabilidade dele, não era a função dele. Isso era o papel do sacerdote. E por causa dessa arrogância, por causa dessa prepotência, por causa dele achar que ele era essa autossuficiência, não enxergar Deus como Deus soberano, acima dele, assentado no alto, sublime trono, Uzias então ele vai, faz tudo isso, e Deus o puniu. Deus derramou sobre ele uma lepra, e ele permanece até o dia de sua morte. Depois você pode estudar isso lá em 2 Crônicas 26, do 16 até o 21, fala essa história, bem detalhada, bem colocada. Uzias achou que era soberano, Uzias achou que ele tinha todo o poder, Uzias achou que ele poderia burlar o sistema e fazer o que quisesse no templo. Ele achou que ele era o dono do templo, ele achou que ele podia entrar na presença de Deus de qualquer forma, sem reconhecer as falhas, sem reconhecer o pecado, sem se prostrar diante de Deus. Deus, meu irmão, ele não precisa provar nada para ninguém. Deus não precisa ficar explicando as coisas para nós. É incrível como nós estamos vivendo uma geração de pessoas arrogantes. Quando você fala contra o pecado, quando você sinaliza que aquele comportamento está equivocado, a pessoa então me prova, pastor, prova na palavra, mas você fala na Bíblia, mostra, não, mas Bíblia é escrita por homens, etc. As pessoas não entendem, há uma arrogância, não compreendem o tratar de Deus, o juízo de Deus. As pessoas podiam dizer, olha, mas esse homem é tão bom, Deus foi injusto com Uzias, ele sempre fez tudo, ele obedeceu a Deus e etc. O que tem a ver? Não tem nada não. Ele só foi lá queimar o incenso, porque de repente o sacerdote, ele estava fazendo alguma outra coisa, e aí então Uzias se acha no direito de fazer o papel de sacerdote. Não, eu vou lá ministrar o louvor no lugar do presbítero Mariels, porque o Mariels está fazendo outra coisa e etc. Eu vou lá e vou tomar o lugar do Mariels. Percebe? Nós precisamos entender que cada um tem o seu lugar, e que Deus é soberano, que Deus ele é perfeito, que Ele está acima de nós, e é Ele quem governa, é Ele quem controla.
Eu não preciso ficar dando satisfação para ninguém a respeito do que é pecado. Se a Bíblia diz que é, eu vou falar para você que é e acabou. Se não é, eu vou dizer para você que não é. Vamos procurar outro meio, outra alternativa. Existem coisas, irmãos, que a arrogância toma o coração do ser humano. E aí então ele quer ser superior a Deus. Ele quer interpretar as coisas do jeito dele. Ele quer fazer as coisas do jeito dele. As pessoas não se submetem mais. Se você disciplina, se você corrige, se você exorta, entende? As pessoas fogem, porque elas não entendem que Deus é soberano. Elas não entendem que nós temos que prestar contas. Se você não prestar aqui, você pode ter certeza de uma coisa, você vai prestar lá na eternidade ou não. Mas de todo jeito você vai prestar. Quando eu digo na eternidade ou não, é porque você pode passar outra eternidade, nas trevas. Mas até lá você vai ter que prestar conta para o capeta. Leia Apocalipse. Ou você acha que não? Né? Você vai prestar contas a Deus. Isaías tem essa visão de que Deus é soberano. Isaías tem essa percepção. E ele não torna o seu coração arrogante. Ele olha para Deus e vê o verdadeiro Deus. O Deus onipotente, que está sentado acima dele. Irmãos, como é gostoso quando você tem alguém para você prestar contas. É mais fácil, é mais tranquilo, né? Você compartilhar as suas necessidades, você prestar um relatório. Eu fico preocupado com líderes que não estão nem aí, que não entendem essa estrutura hierárquica de Deus, de uma igreja. Sabe por que existem desigrejados também? Porque eles não querem prestar relatório para ninguém. Porque a igreja é coisa de homem, e de fato é mesmo. Mas por outro lado ela também é uma instituição divina, porque foi Jesus que estabeleceu a igreja. Não estou discordando com nenhum desigrejado. A grande questão é que as motivações são equivocadas. A grande questão é que não há uma percepção clara. Então, pelo fato de não quererem estar debaixo de uma autoridade, estar debaixo dessa soberania de Deus, é mais fácil você viver uma vida louca, você viver uma vida desequilibrada, você fazer exatamente aquilo que você quer. Mas Deus é soberano. E nesse recomeço nós precisamos entender isso. Deus sabe por que Ele permitiu que nós ficássemos basicamente 5 meses com a igreja fechada. Deus sabe o que Ele está fazendo quando Ele permite que essa pandemia chegasse até a humanidade. Você pode ter certeza de uma coisa, a nossa vida nunca mais será a mesma. Você pode ter certeza de uma coisa, a igreja está entrando em lugares que ela nunca entrou antes. Nós jamais imaginaríamos isso. Deus é soberano. No começo nós sentimos muito a pressão com relação a isso. No começo nós ficamos extremamente preocupados. Eu digo nós, na verdade eu como pastor de vocês. Percebe como que será o meu ministério a partir de então? Eu não sei mexer com rede social, eu sou averso a essa situação. E o outro dia, conversando com alguns jovens em casa, eu disse, eu tive que me reaprender. Aliás, eu tive que aprender e me enquadrar nesse novo sistema, porque a partir de agora vai ser assim. E Deus é soberano, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe como cuidar de cada um de nós, mas nós precisamos mudar algumas coisas em nossas vidas. Quando nós viermos aqui na igreja adorar o Adonai, adorar o Senhor com os irmãos, ou até mesmo dentro de nossa casa, nós precisamos entender e respeitar os protocolos da casa de Deus. Assim como você está aprendendo a respeitar os protocolos da vida social, você também precisa entender que há protocolos na casa de Deus, que Deus exige de nós respeito, Deus exige de nós honra, Deus exige de nós gratidão, Deus exige de nós santidade, Deus exige de nós reverência ao entrarmos na casa de Deus. Não pode ser de qualquer maneira. Na sua casa, meu irmão, não é diferente. No momento do culto, você tem que parar tudo, desliga lá a panela de pressão, não fique aí como Marta ou Maria, senta aos pés do Senhor, assiste, separa aquele momento para Deus, reverência. A igreja perdeu essa identidade ao longo do tempo. Nós simplesmente entramos aqui como se estivéssemos entrando em qualquer comércio. Interessante que no shopping center não é esse tipo de comportamento para muitos. Então é importante, meus irmãos, que nós possamos entender que Deus é soberano e que Ele exige como soberano um outro tipo de comportamento dos seus filhos, um outro tipo de comportamento do seu povo. Você sabe o que significa temor? Tanto em grego quanto que em hebraico é uma palavra muito próxima. Não é aquela ideia de medo que alguns
colocam, né? Temor, aí eu fico com medo. Já viram essa confusão de sentimentos, né? O temor e o medo são dois sentimentos distintos. Mas o temor, ele está ligado a prostrar-se. O temor está ligado ao respeito. O temor está ligado à honra. O temor em hebraico está ligado à veneração. O temor é um título de adoração a Deus. Então nós precisamos entender isso nessa nova retomada, nesse recomeço. Entende? Você precisa voltar a esse princípio de que nós somos o povo de Deus, de que nós somos a igreja, a menina dos olhos do Senhor. Nós precisamos entender que aqui não é qualquer lugar. Aqui as pessoas fazem com cuidado, com zelo, com reverência, fazem o melhor. Ontem o Rafael foi levar o equipamento lá em casa, já era mais de 10 horas. Passaram muito tempo aqui ensaiando, treinando para trazer o melhor. Reverência. Não fazer a coisa de qualquer jeito. Nós precisamos retomar isso em nossas vidas. O que você espera para esse recomeço da igreja? Comece melhor. Não comece mais estragado como nós estávamos outrora, não. Fazendo as coisas de qualquer jeito. Deus é soberano. Não culpe a Deus por aquilo que está dando errado em sua vida. Isaías olha e vê Deus assentado em um alto e sublime trono. E interessante que Isaías não vai culpar a Deus. Deus, o senhor vai ficar aí olhando, não vai fazer nada? Vai deixar as coisas acontecerem do jeito que está acontecendo? Isaías não faz isso. Isaías sabia que precisava recomeçar e tinha que ser melhor. O que eu quero dizer para você, concluindo, nessa manhã, é que você precisa melhorar na sua vida pessoal com Deus. Você precisa mudar algumas coisas na sua vida. Você não, eu também, tá? Eu me incluo, porque eu também sou um ser humano. Eu preciso mudar. Eu preciso entender que Deus é soberano. Eu não posso mais me prostrar diante de qualquer circunstância, de qualquer situação. O templo aqui na terra está intimamente associado ao templo celestial e eterno, a visão que ele tem no templo. Quando Isaías entra no templo, ele vê também o Senhor nosso Deus. Quando você entra aqui, ou aí em sua casa, você que está nos acompanhando, você tem que ter essa ideia de que Deus, Ele está aí com você, de que o Eterno está aí com você, assim como Ele está aqui comigo. Essa é a visão, a mesma visão que João vai ter também, a mesma, quando ele vai relatar isso lá em Apocalipse capítulo 4, do verso 1 ao 8, é a mesma visão de Isaías, é a semelhança. A igreja, ela é uma extensão do trono de Deus, ela é uma extensão do céu, e a visão que tanto ambos, João e Isaías, têm é a visão que você e eu devemos ter. Deus assentado no alto e sublime trono, governando a nossa história, em nome de Jesus. Vamos orar? Ministério de alabança, vem aqui, aleluia. O entendimento claro de que Deus é soberano. Ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ele entende que Deus é soberano. Quando eu falo que Deus é soberano, implica em eu descansar o meu coração em Deus. Mesmo doente. Quem sabe você que está nos acompanhando nesta manhã, você está doente, está sofrendo. Você precisa entender que Deus é soberano. Você precisa entender que Deus, Ele pode curar você aí agora, aonde você está. Você precisa entender que Deus sabe exatamente tudo o que está fazendo com você, com a sua família, nada fugiu do controle de Deus. E que Deus, Ele tem sempre o melhor para você. Isaías havia pensado que estava tudo terminado, sabia? Acabou tudo. Uzias morreu, aquela força, Yahvé, a minha força, não existe mais. Estamos fracos, estamos abatidos, estamos perdidos, acabou. Essa era a visão que Isaías tinha, esse era o sentimento, aliás, de Isaías.
Mas quando Isaías recomeça, quando Isaías encontra forças para ir até o templo, a casa de Deus, ali as coisas começam a mudar. Isaías vê o Senhor. Mas Isaías não vê mais o Senhor apenas aquele que falou para ele uma palavra profética. Percebe? A visão ampliou. Por isso que é importante você estar na casa de Deus, participar dos cultos, porque a sua visão vai ampliando. E agora Isaías, ele entende de uma forma mais clara que Deus é soberano. Ele vê agora o Senhor, ele vê um Senhor agora assentado sobre um alto e sublime trono. A visão que a nação tinha a respeito de um rei é que o rei, ele era uma prefiguração de um Deus. Os reis, nesse período da história. Então, quando Isaías vai ali, poderia até ser que a sua expectativa fosse de ver Uzias, mas ele não vê Uzias, ele vê o rei dos reis, o Senhor dos senhores. O mesmo que João viu, que está sentado no seu alto e sublime trono. Esse é o Deus que você e eu servimos. Um Deus que não se contamina com o Covid-19. Um Deus que não perde o controle da humanidade por causa de um vírus. Mas um Deus que está sentado e governando a sua e a minha vida. Você precisa ter esse entendimento de que Deus é soberano, porque isso vai trazer paz para o seu coração. E eu quero orar com você nesse momento. E na sequência nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Coloque-se de pé, por gentileza. Aleluia. Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Eu vi o Senhor. Duas coisas que você já aprendeu nesse recomeço da sua vida espiritual. Você precisa ter uma experiência nova com Deus, que você está tendo. Você precisa relembrar que Deus é soberano. Ele está assentado em um alto e sublime trono. E que por causa disso, dessa soberania, Deus merece honra, louvor, adoração, reverência, temor. O temor precisa estar aí presente no seu coração. Tanto você que o adora em casa, quanto nós que estamos aqui na igreja, nós precisamos ter esses pilares, esses pontos fortes de Deus em nossas vidas, sabendo que Deus é soberano. Significa que você entrega tudo a Ele, descansa, porque Ele sabe o que está fazendo conosco. Ele sabe o que está fazendo com você no seu trabalho. Ele sabe por que você não está indo à escola. Ele sabe por que você foi demitido. Ele sabe por que muitas vezes você teve a redução do salário. Ele sabe por que você passou por necessidade. Pode ser que você não entenda, e isso é natural. Isaías não entendia até então, mas Deus está revelando isso a você. Ele está cuidando. Deus estava cuidando de Isaías. Deus estava cuidando de Israel. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você aí no hospital. Deus está cuidando de você aí na sua casa, no seu trabalho. Deus está cuidando, porque Ele é soberano. Ele está acima de nós. Ele está assentado em um alto e sublime trono. E de lá Ele governa a sua vida. De lá Ele governa os seus passos. De lá Ele governa a sua casa. De lá Ele governa os seus filhos. Ele sabe onde seu filho está. Ele sabe o que está passando no coração do seu filho. Ele sabe no que o seu filho está se envolvendo. Deus sabe de todas as coisas e Ele governa todas as coisas. Ele sabe do seu sentimento. Ele sabe daquilo que passou no seu coração, das vozes que você ouviu ao longo da semana, dizendo para você desistir, dizendo que Deus o abandonou. Isso é uma mentira do diabo e está caindo por terra nesta manhã, porque Deus te ama. O vosso Pai Celeste, como nós começamos esta reunião, manda te dizer nesta manhã: Ele te ama, Ele está cuidando de você. Ele não abandonou Isaías, Ele não abandonou Israel. Ele está no controle da história do Brasil. Ele está no controle de sua história. Ele está no controle da história de sua família.
ainda que você viva dias difíceis, mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã, como eu abri o culto nesta manhã, o sol, ele nasce para todos, aleluia. O sol é sinal de alegria, não é? O verão é sinal de um tempo novo, de uma nova estação. Então nós vamos viver esse tempo novo, nós viveremos essa nova estação, esse recomeço para a igreja, experiências novas com Deus vocês terão. Você vai entender de uma forma mais clara que Deus é soberano quando passarmos por essa pandemia e tudo isso acabar. E você verá de fato que Deus, Ele é mesmo aquele que você imaginava que Ele fosse. Feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor nesta hora. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, eu quero nesta manhã entregar essa reunião diante do Senhor. Ó Deus, eu quero nesta manhã entregar esta família, esta casa, essas pessoas que estão nos assistindo. Ó Deus, o que esperar desse novo recomeço para a igreja? Nós aprendemos duas coisas importantes, Pai, que nós vamos ter uma experiência nova com o Senhor. Um encontro, Isaías, ele te viu. Nós já vimos o Senhor. E essa visão ampliou porque nós temos um entendimento claro de que o Senhor é soberano, de que o Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono, e que dali o Senhor governa todas as coisas, e que dali o Senhor abençoa todas as famílias, todos os lares. Senhor, que nesta manhã esta palavra possa invadir o coração desta família, possa invadir esse lar e abençoar esta pessoa, sabendo, ó Pai, que o Senhor está sentado em um alto e sublime trono, de que o Senhor não pode ser contaminado por nenhum vírus, por nenhum mal, porque o Senhor é soberano, e é o Senhor quem governa todas as coisas. E eu quero nesta manhã, Pai, entregar a Ti esta família, entregar a Ti, ó Pai, esta pessoa que está nos assistindo, e pedir a Deus que o Senhor a abençoe com toda sorte de bênção, que o Senhor repreenda o mal, que o Senhor repreenda tudo aquilo, ó Deus, que tenta de alguma maneira nos destruir, e que ela veja a Tua soberania, que ela veja, Pai, o quanto o Senhor governa, e o quanto o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu abençoo esse lar, eu abençoo esta família, eu abençoo esta casa, nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém. Amém, meu irmão, aleluia. Que Deus abençoe você e a sua casa, que você entenda de uma vez por todas que Deus é soberano e que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Assim como Ele não abandonou Israel, assim como Ele não abandonou Isaías naquele momento difícil, Deus não vai abandonar você. E Deus sabe exatamente o que está fazendo em favor da sua casa, da sua família, de todos que são importantes para você, em nome de Jesus. Amém?